Está no nosso cronograma e tem como tema lealdade a Deus e dedicação à igreja. Para texto de abertura, eu convido os irmãos a abrir a Bíblia no livro do Eclesiastes, capítulo 9, versículos 10 a 12. Enquanto os irmãos procuram, assim mesmo assentado como estamos, vamos elevar a Deus uma palavra de oração para que a gente possa estar entrando na aula. Senhor nosso Deus, nosso Pai, te rendemos graças pelo privilégio, Senhor, de mais uma vez estarmos juntos, Pai, para a glória e louvor do Teu nome. Vivifica-nos, Pai, através da Tua palavra, dá-nos, Pai, a direção do Teu querer. Ensina-nos, Pai, a como nos conduzir. Tira de nós, Pai, toda ansiedade, empecilho, preocupação, para que possamos absorver, Pai, mais daquilo que Tu queres nesta tarde. Em nome de Jesus te oramos, grato, Senhor, pela oportunidade. Em nome de Jesus, amém. Lealdade a Deus e dedicação à igreja. Texto que iremos ler é um que eu escolhi, que está fora dos tópicos da aula, porém tem a ver com o assunto. E depois estaremos adentrando propriamente naquilo que o EDGID, que é o livro de ensino, traz como ensino teológico, com a Bíblia como pauta. Eclesiastes 9, de 10 a 12, diz assim: tudo quanto te vier a mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças, porque na sepultura, para onde tu vais, não há obra, nem indústria, nem ciência, nem sabedoria alguma. Voltei-me e vi debaixo do sol, que não é dos ligeiros a carreira, nem dos valentes a peleja, nem tampouco dos sábios o pão, nem ainda dos prudentes a riqueza, nem dos inteligentes o favor, mas que o tempo e a sorte pertencem a todos, que também o homem não conhece o seu tempo, como os peixes que se pescam com a rede maligna, ou como os passarinhos que se prendem com o laço. Assim se enlaçam também os filhos dos homens, no mau tempo, quando cai de repente sobre eles. Eu queria também dar ênfase ao versículo 8, que está um pouquinho antes destes, que diz assim: em todo o tempo sejam alvas as tuas vestes, e nunca falte o óleo sobre a tua cabeça. Bem, amados, a semana agora que passou foi uma semana atípica, uma semana que tivemos alguns desastres naturais, desastres estes que ninguém programa, ninguém sabe quando irá acontecer, mas como o texto de Eclesiastes diz, ninguém sabe e acontece de repente. E como os passarinhos ou como os peixes que se pescam, os homens, os seres humanos, às vezes, são envoltos em situações que não haviam planejado. O conselho que Salomão dá é que em todo tempo, sempre, nossas vestes, nosso proceder, nossas atitudes sejam alvas, ou pelo menos alvejadas naquele que é perfeito, Cristo Jesus, que nos purificou de toda maldade, porque não sabemos o dia de amanhã, a Deus pertence. E é interessante observar que o texto ele fala de prudência. Muitas vezes a pessoa se capacita, se prepara para algo, mas não é como a pessoa esperava. Então ele diz, olha, nem sempre os mais velozes vão vencer as corridas. Nem sempre os mais sábios obterão a segurança do pão todo dia. Por quê? Porque tudo provém de Deus. Mas na vida que vivemos aqui na terra, debaixo do sol, o dia de amanhã cuidará de si mesmo. As preocupações de amanhã serão resolvidas. Basta a cada dia o seu mal, ou a cada dia viver a nossa porção. Foi palavras de Jesus em Mateus capítulo 6, que corrobora com a ideia de Salomão aqui. Como lealdade a Deus e dedicação à igreja, o livro de ensino trouxe 5 tópicos, 5 parágrafos embasados nessa aula. É uma aula que a gente já teve em suas divisões. É como se fosse uma revisão ou um resumo de algumas aulas em uma situação conjunta. Como ser leal a Deus
e como nos dedicar à igreja. A gente tem um dito popular baseado em versículos bíblicos que diz assim: ainda que o homem não seja fiel, Deus, Ele mesmo, permanece fiel. A minha pergunta é: podemos nós ser fiéis, ser leais de fato e de direito, embasado em nossa própria força? Esta semana eu li um texto de uma jovem missionária de Nazaré da Mata. 19 anos ela tem, 19, 20 anos eu acho. E ela dizia assim: fugindo de Deus. E dentro do discorrer do seu texto, ela dizia que o seu corpo, a sua natureza, não queria orar, não queria se consagrar, não queria ler a palavra. Mas em todas as vezes que na tentativa da fuga, ela tentou no seu inconsciente não fazer a vontade de Deus, ela foi surpreendida por atitudes, palavras, louvores, conversas, diálogos que arremetiam novamente àquilo que é a vontade de Deus. E ela diz, o salmista no Salmo 139 disse: aonde farei a minha morada? No altíssimo monte, no mais baixo e mais profundo abismo? Em todos os cantos Deus está. Como nos esconder de Deus? Então a nossa fuga aparente de Deus é inútil. Nós, ainda que infiéis, ainda que não leais, servimos a um Deus que é fiel, que é leal e que não muda com as circunstâncias. O primeiro tópico da lição de hoje fala assim: o discipulado cristão implica no cumprimento de nossos deveres com o corpo de Cristo. Devemos reunirmos-nos regularmente com os outros membros da igreja, com o propósito de engrandecer a Deus, bem como para ouvir a palavra de Deus. E aqui ele listou alguns textos bíblicos que iremos estar fazendo a leitura. Mateus 18, 20. De manhã eu tentei repartir esses textos com os irmãos e confesso, o tempo não respeita ninguém, nem espera ninguém. Então eu fiz de modo dinâmico toda a impressão dos textos, coloquei no grupo da classe DAN, e você tem à sua disposição um PDF desse, colocado desde a semana passada, com todos os textos escritos. Ele também está disponível em qualquer linguagem bíblica, para que você possa fazer o acompanhamento na sua própria Bíblia. Mateus 18, 20 diz assim: porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Jesus certa vez falou isso em uma situação de conflito. Alguém teve uma contenda com alguém e, aconselhado, Jesus falou o seguinte: vá a ele. Se preciso, leve uma testemunha. Se preciso, 2. Para quê? Para que diante das testemunhas, o seu testemunho perante ele, traga-o de volta aquilo que é o caminho, aquilo que é a vontade de Deus. Neste consenso, Jesus disse: vocês indo em um único propósito, sempre que estiverem unidos, 2 ou 3, eu estarei convosco. Porque foi isso que ele disse no final do texto de Mateus, no capítulo 28, quando ele disse: ensinem, batizem, e eis que estarei convosco até a consumação dos séculos. Então, de alguma forma, quando unimos um ao outro com um único propósito, e esse propósito glorifica o nome do Senhor, Deus se faz presente. Esta semana, como disse a vocês, a gente viveu algo atípico, algo diferente. E tem a ver com essa questão de lealdade a Deus. A gente viu em rostos, em vontades, em atitudes, irmãos, idosos, jovens, adolescentes, adultos, juntos, fazendo uma força-tarefa, uns com uma função, outros com outra função, mas todos em um só propósito. Nos reunimos aqui na igreja quase que todos os dias.
fizemos ações, fizemos intercessões, visitamos pessoas e ninguém parecia estar cansado, ninguém parecia estar descontente, ninguém parecia dizer, já está bom, já basta. Enquanto havia o que se fazer, os irmãos juntos continuavam a fazer. E confesso aos irmãos que em janeiro a gente pode vivenciar uma atitude como essa em um outro local. E é lindo a igreja sendo igreja, onde não tem denominação, não tem placa, não tem cargo, tem serviço cristão, lealdade a Deus e dedicação à igreja. João, escrevendo em sua primeira carta, ele faz uma analogia interessante. Ele diz assim: como você pode dizer que ama a Deus, que não vê, se muitas vezes não ama o seu irmão, a quem você vê? Jesus, perguntado certa vez, quais são dos mandamentos os mais importantes ou os maiores? Ele diz: amar a Deus e de igual modo ao próximo. Então, você veja, a gente, pela literatura, fala que amar a Deus sobre todas as coisas, com todo o entendimento, com toda a força, mas Jesus coloca isso em ponto de igualdade com o amor que devemos ter ao próximo, porque ele foi o alvo e o objetivo pelo qual tanto ele quanto eu e você fizemos Deus sair de sua glória, vir a esse mundo, nascer como um homem para morrer numa cruz. Nunca deixe ninguém de alguma forma menosprezar o valor que você tem. Você foi o motivo pelo qual Jesus despiu-se da sua glória para morrer numa cruz. Foi simplesmente por amor a você, por amor a mim, por amor a nós. Em João capítulo 4, versículo 23, outra história bem interessante que a gente conhece bem, a história da samaritana. Jesus, nesse versículo, ele fala que a hora vem e agora é, em que Deus, o próprio Pai, procura. Mas por que procura? Deus é onisciente, Ele sabe de tudo, em todos os lugares, em todos os tempos. Porque o texto dá entendimento que é algo raro, que é algo difícil, que é algo que precisa ser procurado. Deus procura o quê? Aqueles que o adoram em espírito e em verdade. E quase que eu acenava para ele essa semana, dizendo aqui, Senhor, pode olhar no meio desse povo. Aqui está aqueles que o Senhor tem procurado. Olha ali, Senhor, no rosto dela. Olha ali, Senhor, no rosto dele. São essas pessoas, Senhor, que o Senhor tem procurado. Porque não é no lugar, nem na hora, nem em um determinado canto. É quando se precisa. A solicitude acontece. E vocês deram uma resposta de dizer: eis-me aqui. Usa, Senhor, a nós. Outro texto, e eu parti em duas vezes porque ele dá versículos separados, é o de Atos, capítulo 2. Atos, capítulo 2, vamos ler o versículo 42, posteriormente 46 e 47. No capítulo 2, versículo 42, diz que perseveravam na doutrina, ou seja, no ensino, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Esse povo que se juntava, perseverava nestes fatores: ensino da palavra, coinonia um com o outro, alimentos de um para o outro e orações. Se você esteve aqui essa semana ou acompanhou de alguma forma o que foi feito aqui, você viu diferença disso no que foi feito? Porque a perseverança aconteceu diariamente. Já tem alguém lá? Já posso ir? Eu vou agora e tal. Orações eram feitas, a comunhão existia, houve o partir do pão e o ensino de modo prático foi aplicado.
Versos 46 e 47, no segmento desse texto, diz assim: perseverando unânimes todos os dias. Guarda isso que mais adiante vamos falar. Perseverando unânimes todos os dias no templo, partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava ao Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Esse texto, ele traz algo também bem interessante. Caindo na graça de todo o povo. Quantas pessoas que ainda não professam a Cristo puderam ver nas atitudes que vocês tiveram e têm a glória do Senhor? Quantas pessoas deram graças a Deus pelo que de alguma forma o próprio Deus moveu no coração de cada um? Este é o objetivo da igreja, este é a igreja sendo igreja. Esta é a forma perfeita de usarmos o ensino teológico que a igreja de Deus traz. Aqui a gente não via a igreja de Deus, a gente não via a assembleia, não via a congregacional, a gente não via a vida nova. A gente via um entrar e sair de pessoas como se fosse um único corpo de Cristo. Todos unidos em um só propósito, todos os dias, unânimes, perseverando em ações. Houve pessoas de outras comunidades que adentraram essas portas como se fosse a sua casa. Houve, às vezes, a oportunidade de nós também entrarmos em outras congregações como se fosse a nossa casa. Porque vivemos essa semana de modo único, aquilo que deveria ser vivido toda semana, não por motivo de tragédia, mas por motivo de que foi o que Jesus nos ensinou. Este é um ensino da Igreja de Deus que precisa voltar à prática diariamente. O amor ao próximo tira de nós o que Tassiana perguntou mais cedo. Tassiana diz: irmão, tem pessoas que têm um ativismo religioso, que fazem tudo na igreja, mas que não conseguem de fato ter uma dedicação original. A gente já teve um congresso de música aqui que tratou isso. Pessoas que ligam um automático e que cantam, que louvam, que pregam, que dirigem culto, que fazem todos os serviços, mas que não conseguem o derramar de fato aos pés do Senhor. Que fazem aquilo como se fosse de modo sem piloto, numa condição de piloto automático. O que a gente viveu essa semana, tá, se desliga esse piloto automático. E a gente pode olhar um nos olhos do outro, pode conversar, pode dedicar tempo. Porque muitas vezes, se vocês pensarem no nosso culto, quando está pertinho de acabar, já tem gente agoniada olhando para o relógio, já tem gente se levantando, tem gente que não espera nem a bênção apostólica, já vai embora. Gente, dedicação a Deus e à igreja precisa de mim, liberalidade. Eu saí de casa hoje para vir à igreja com o intuito de marcar 1 hora, e depois de 1 hora minha adoração acaba. Eu não sou daqueles que Deus tem procurado. Onde houver 2 ou 3 reunidos, Ele está. Eu estou unido nesse propósito de pressa, de desligamento, solto, querendo fazer o que eu quero do jeito que eu quero. Será que Deus também está comigo? Se estivermos unidos, Deus está no meio de nós. Se estivermos em verdade, por que em verdade? Porque há falsos, há mentira. Se estivermos de fato em verdade, Ele nos achou. Se estamos unânimes em um único propósito, perseverando, Ele mesmo vai acrescentar, porque as nossas atitudes testificam de coisas que a gente não vai precisar nem falar. Você pensa que situação? 2 carros, 3 carros, sair daqui juntos, chegar num canto, descer, fazer aquele mover, aquela ação, orar e sair de lá. As pessoas de lá, o que é que sentem? São impactadas. Que povo é esse? Que loucura é essa? Que situação é essa? Discipulado cristão funciona da seguinte forma: tem aqui na igreja um oficial.
tem um jovem, tem uma adolescente, e na prática aprendemos uns com os outros. Vivendo unânimes, perseverando, adorando, uns aprendem com os outros. Aqueles que porventura estão no modo automático, desligam e entram na comunhão. E vivemos algo diferente da parte do Senhor. Segundo tópico da lição. Ainda tem outro texto, Hebreus 10, mas vou pular, que é insistir em não deixar de se congregar. Mais à frente a gente vai falar sobre isso. Segundo tópico. Domingo é o dia cristão de adoração, conhecido como o dia do Senhor, porque nesse dia se comemora a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, e deve ser utilizado primordialmente para adoração, confraternização e serviço cristão. A gente vê aqui uma situação sine qua non, algo essencial, algo que é indiscutível. Jesus ressuscitou no domingo. Mas é apenas o domingo um dia cristão? É apenas o domingo um dia de adoração? É apenas o domingo um dia de cultuar, de fazer um serviço cristão? A gente acabou de ler em Atos que eles faziam isso diariamente, todos os dias. Por que essa ênfase, irmão, na questão do domingo? Porque muitos de nós, baseado naquilo que se falou do legalismo ou do ativismo, cria o aspecto de, eu vou usar uma frase, ela não está na Bíblia, é algo que a gente costuma dizer um para os outros às vezes, crente domingueiro. É aquele crente que pega a Bíblia e leva para passear no domingo. E no domingo ela se diverte, ela se alegra, ela saiu de casa, ela vai perder um pouco da poeira que está nas folhas porque vai ser folheada. Mas quando chega em casa ela é desprezada, colocada no canto e esquecida. E só na próxima semana ela é manuseada. Quer dizer que eu preciso espanar minha Bíblia todos os dias? Não, crente. Você precisa usar, comer, devorar ela, mais de uma vez por dia. Você come de manhã, você come de meio-dia, você come à noite, porque o seu corpo físico precisa de alimentação. E o seu corpo espiritual? Ele é zen? Ele come uma vez por semana? É um camelo que toma água de vez em quando? É indiscutível que domingo é o dia que nós temos como prática de culto da família, culto de celebração. Porém, algo é interessante. Eu tenho na minha família, e eu digo minha porque por herança da parte de José, ela também é minha, pessoas que são de outra religião. E que eu, assim como a maior parte dos cristãos, chama de seita. E eles cultuam, baseado no ensino que eles têm, o sábado. E eles não percebem que cultuando o sábado idolatram um dia ao invés de cultuar o Criador. Isso é uma discussão sem fim. Se a gente for entrar por esse meio, que não é o tema da aula, a gente come 2, 3 aulas e não esgota. Mas um fato interessante é que os textos bíblicos que foram dados como ensinos teológicos quebram essa questão desse jugo. Sábado, como o dia do Senhor, que era feito no Antigo Testamento, ele era um dia que era totalmente dedicado ao Senhor. Você não podia trabalhar, nem ser empregado, nem seu escravo, nem um visitante que estivesse na sua casa. No domingo, a observação do domingo, para nós que somos cristãos, funciona desse jeito? Se alguém aqui trabalha no domingo, ele é discriminado pelo irmão, é visto como um pecador, como alguém que perde sua salvação? Por quê? Porque apesar do domingo ser um dia especial, onde nos juntamos para comemorar a ressurreição de Cristo, ele é um dia feito pelo Criador, tanto quanto a segunda, a terça, a quarta, a quinta. Deus criou todos os dias, e fez Deus, e criou o primeiro dia, segundo dia, terceiro dia. Todos os dias são santos, todos os dias são feitos pelo Criador. Paulo, escrevendo aos Coríntios, no capítulo 10, versículo 31, ele diz: quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, por minha conta eu acrescento, qualquer outro dia, seja tudo para a glória de Deus. Que suas atitudes sejam santas, como a gente leu no texto de Eclesiastes, em todo tempo sejam alvas as suas vestes. Mateus 28, 1 diz assim: e no fim do sábado, quando já despontava o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro.
trata a ressurreição de Cristo. Você observa que o texto diz assim, no fim do sábado. Para nós que somos ocidentais e vivemos sob o calendário greco-romano, isso é batata, isso é prático. Acabou o sábado, meia-noite, meia-noite e 1, começa o domingo. Acabou o sábado, desponta a alta madrugada, ao alvorecer, Jesus ressuscita. Mas para eles que são judeus, Mateus escreve para os judeus, eles observavam o dia do modo judaico, é de pôr do sol a pôr do sol. Então, no final do sábado, significava que 6 horas da noite do sábado, 6:01, 6:02 da noite do sábado, já era para eles domingo. O domingo acabaria no entardecer do próprio domingo. Então, assim, não seria no fim do sábado, já no início do domingo, seria no fim do sábado, ao meio tempo de curso do domingo. Porque já tinha passado toda a noite a parte escura e começaria a parte clara, de 6 da manhã a 6 da noite. Então, como é que a gente pode entender esse desdobramento do dia? O segundo texto que o próprio livro de ensino traz para a gente observar é Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículo 7. E neste eu queria uma cooperação, se possível. Alguém entre nós está com a Bíblia na versão Nova Tradução na linguagem de hoje? Atos 20, versículo 7. Se alguém tem a Bíblia nesta versão Nova Tradução na linguagem de hoje, acena com a mão. Isso. O quê? Mas a linguagem de hoje. Tu me lê esse texto, Danilton, por favor. Atos 20, versículo 7. No sábado à noite, nós nos reunimos com os irmãos para partir o pão. Paulo falou nessa reunião e continuou falando até a meia-noite, pois ia viajar no dia seguinte. Observe, no sábado à noite, ele coloca aí numa condição já do nosso calendário greco-romano. Quem escreveu foi Lucas. Lucas escrevendo, ele era grego, ele estudou toda a cultura judaica, todos os costumes, a vida de Jesus, entrevistou discípulos e escreveu o livro de Atos. E ele diz, no sábado à noite, Paulo juntou com os irmãos para partir o pão, esticou o discurso até a meia-noite, porque ia viajar no dia seguinte. Vamos lá. Se Paulo está no sábado à noite e cultua até meia-noite e vai viajar no dia seguinte, ele vai viajar no domingo de manhã. Concordam? Concorda? Nas traduções mais comuns que temos, diz assim, no primeiro dia da semana. Bem, se era no sábado à noite, e aqui no primeiro dia da semana, conta como uma vista judaica do dia. Sábado de noite, acabou o sábado, começou o domingo. Então, sábado de noite já é domingo. No primeiro dia da semana, Paulo juntou e foi com o discurso até meia-noite, e outro que cai da janela e tal e tal. E termina de ler o texto na tradução que você tem, sem ser a linguagem de hoje. Ajuntando-se os discípulos a partir do pão, Paulo que havia de viajar no dia seguinte. Veja, se Paulo está no primeiro dia da semana, discursando à noite, discursa até a meia-noite, e vai viajar no dia seguinte, Paulo só vai na segunda-feira. Entra numa situação de conflito. Não precisa esticar o culto, Paulo, tu vai passar o domingo todinho com a gente. No primeiro dia da semana, juntando-se para partir o pão, Paulo que havia de viajar no dia seguinte. Paulo vai viajar na segunda. Aí a linguagem de hoje vem e diz que foi sábado de noite. Então o culto virou uma vigília. Começou sábado de noite, entrou pelo domingo, anoiteceu o domingo, chegou segunda para Paulo poder viajar. Como é que a gente decifra essa questão? Simples, lembrando do tópico, dia do Senhor. No grego, a palavra aqui, que é traduzida por sábado, é Shabat. E Shabat não é dia, como a gente chama do mundo ocidental. Shabat é tempo de dedicação ao Senhor.
Então, no primeiro Shabat, no primeiro culto, na primeira manifestação de ajuntamento, isso aconteceu no primeiro dia, eles se juntaram para partir o pão. A ceia era celebrada nesse momento de adoração. Por quê? Porque lembra na tua memória de alguns textos que a gente fala em referência à presença de Deus. Descalça os teus pés quando entrar na presença do Senhor. Não te apresse em sair da presença do Senhor. Lembra daquela questão de estarmos todos juntos, em sintonia, em um único propósito? Quando a gente dedica um tempo a Deus, e isso pode ser no sábado, no domingo, na segunda, na terça, na quarta, a gente precisa estar pronto para, de fato, dedicar aquilo ao Senhor. Oferecer a Deus aquilo como algo voluntário. Não algo que a gente bate o cartão para entrar e bate o cartão para sair. Outro texto que o livro de ensino traz, e aqui, para não entrar na discussão do sábado e do domingo, ele mata de modo perfeito, é Romanos capítulo 14. O texto apontado pelo livro de ensino é versos 5 e 6. Mas o verso 1 em diante já traz algo bem interessante. O verso 1 diz assim, olha, não, de alguma forma, subjugue, não diminua, não maltrate aquele que é débil, enfermo, fraco na fé. Porque ele crê que não pode comer de tudo. Você que pode comer de tudo, não menospreze quem não come. Ele vai dar esse desdobramento até chegar no versículo 5 e 6, que vai falar do dia. Há quem julgue um dia diferente dos outros. E ele não diz se o dia é sábado ou se o dia é domingo. Apenas há alguns que julgam um dia primordial a outros. E há quem julgue todos os dias iguais. O que Paulo vai dizer aos romanos é que esteja cada um seguro na sua forma de se conduzir a Deus. Porque é Deus quem recebe o seu culto, é Deus quem recebe a sua adoração, é Deus quem recebe a sua dedicação. Dedicação à igreja, de modo a ser leal a Deus, é saber que dentro de você, o seu propósito, o seu interesse, a sua decisão, é dar a Deus aquilo que de alguma forma o próprio Deus te propiciou, que é o fôlego de vida. Você está vivo, então retribua, adorando, louvando ao Criador. Esse tempo não é um tempo como de um emprego, que eu tenho uma hora de pegar, uma hora de largar. Esse tempo é algo que é totalmente dedicado e consagrado para oferecer a Deus um sacrifício de louvor. Lembra que Deus procura, lembra que existem verdadeiros, lembra que existe a perseverança, a insistência. Tem a ver até com o domínio próprio. Lembra que eu falei de um texto que a menina falou que fugia? É você quem domina, o Espírito é sujeito ao profeta. Esse tempo é de Deus. O WhatsApp tocou, ignore. Ignore. Se for urgência, a pessoa vai ligar. Mandou mensagem, pode ser lida depois. Esse tempo é de Deus. Bota no modo avião o teu telefone quando entrar na igreja. Diminua o som. Ah, mas o meu parente sofreu um acidente. Você é médico, tem o poder de Deus para agir? Não. Entrega teu louvor a Deus e Deus age em teu favor. Ele disse, essa peleja, Ele mesmo pelejará por vós. Ele falou em um determinado tempo, não é diferente com você. Domingo é o dia cristão de adoração. Mas não deixe de adorar segunda, não deixe de adorar na terça, não deixe de adorar na quarta. E quando houver uma situação como essa, adore Deus todos os dias. E quando não houver, continue adorando. Próximo tópico. Eu ainda não liberei a palavra para vocês, porque eu vou tentar aqui, de modo sintético, traçar tudo e depois a gente cria um debate para perguntas e respostas. A provisão das necessidades financeiras da igreja deverá ser feita pelos dízimos, bem como pelas ofertas. E aqui temos alguns textos. O primeiro deles, Malaquias 3,10, texto clássico. Malaquias 3,10 diz para que a gente faça prova do Senhor. É um texto ousado. É um texto perigoso. Se dado uma interpretação equivocada. Você é dizimista, você é ofertante, e a prova chega na tua casa, no teu bolso e nas tuas finanças. O desemprego
é chegado a ti. A falta de provisão é chegado a ti. Deus falhou em sua palavra? Deus falhou em sua palavra? Façam prova de mim e veja se verdadeiramente não farei abrir janela dos céus. É um texto perigoso se a gente dá uma interpretação desse tipo. E o que é que a gente pode entender com esse texto? Que a palavra de Deus é verdadeira. Você não é dizimista? Não teve esse propósito ainda no seu coração? A oferta é só aquilo que sobra. É a oferta de modo... Não sei se eu dou esse dinheiro para o menino comprar um pirulito, ou se eu boto na salva. Certa vez Davi, o próprio rei, homem segundo o coração de Deus, resolveu em seu coração dedicar um local para construir um templo. Deus rejeitou a proposta de Davi. Deus disse que Davi não faria. Mas antes de Deus dizer isso, Davi propôs em seu coração fazer algo para o Senhor. E Davi comprou nas suas proximidades um terreno que ele julgou ser o melhor que podia oferecer a Deus. Quando ele disse para que seria, o homem, dono do terreno, disse que não queria receber. Não, se é para dar a Deus, Deus de Israel, Deus de guerra, Deus que nos proveu tudo, eu não quero cobrar não. É oferta, Davi. Está doado a ti. O terreno é para a igreja, eu abençoo. A resposta de Davi para aquele homem: acaso eu daria algo ao Senhor que não me custasse nada? Você acordou hoje de manhã, abriu os olhos, respirou e contemplou o sol. Artigo até que estava em escassez esses dias. O sol estava, assim, sendo vislumbrado através das nuvens, por trás, escondido, e hoje ele deu a graça de aparecer quente. Será que isso foi com a tua força? Será que isso foi com a tua proeza? É Deus que faz vir o sol ou vir a chuva. E se uma vez que Ele é o provedor de tudo, do sol, da chuva, da minha respiração, do meu emprego, da minha capacidade de estudar, de me formar, mestrado, doutorado, emprego bom, salário, se Ele proveu na minha vida tudo aquilo que de alguma forma eu sonhei, lutei e conquistei, tudo com a permissão dEle, eu devo de alguma forma ser grato a Ele, porque quando eu retenho aquilo que é meu, porque é meu, eu não dou glória a Deus, porque quem conquistou fui eu. Se aquilo que é meu, que eu conquistei, eu estudei, eu batalhei, eu trabalhei, é simplesmente meu, ele me pesa para ser dedicado ou devolvido ao Senhor. Mas se de alguma forma eu reconheço que tudo aquilo que eu sou e tenho, não vem de mim, mas vem dEle, não terá peso em mim quando manifesto o desejo no meu coração de dar a Ele parte daquilo que Ele mesmo já me deu. A devolução das nossas possibilidades para abençoar a outros, ela tem que ser de modo generoso, a entender que aquilo que eu possuo ou retenho, não é meu, mas que eu apenas administro. Quando eu reconheço esse fato, acontece o que os outros textos dizem. O segundo texto que o livro de ensino cita é Mateus 23, versículo 23. Olha, fariseu, você dá o dízimo até das mínimas coisas. Do mínimo. O coentro, o endro, o cominho. Eu vendi um prego. O irmão veio aqui comprar um prego, eu vendi um prego. Quanto é um prego? É 10 centavos. Quanto é o dízimo daqui, o lucro e tal? É meio centavo. Marca aí. Meio centavo é o lucro desse prego. Quando eu vender outro, junto um centavo para entrar na conta.
mas você despreza aquilo que é mais importante. A caridade, o amor, a fé, a justiça. Palavras de Jesus: vocês devem devolver o dízimo, mas não despreze aquilo que é mais importante. O texto de 1 Coríntios, capítulo 16, versículo 2, fala de cada um colocar de parte aquilo que está proposto para fazê-lo, para que quando ele chegar, o dia que Paulo ou alguém comissionado por ele chegasse, não fosse aquele dia dizer assim: eita, separasse aí, tal. Por quê? Porque quando a gente faz de qualquer jeito, não é algo como primícia. Mas quando a gente tem um tempo de dedicação para oferecer aquilo como consagrado, como primordial, como excelente para Deus, o dia da coleta ou o dia da devolução será um dia de festa, porque aquilo não está em meio ao emaranhado de coisas, aquilo já está separado. Eu conversava com alguém esses dias que passou um aperto e precisou gastar algo que era devido. E ele veio justificar dizendo que gastou parte daquele valor que era devido. Aí eu disse: tá, você gastou. E agora? Não, agora o senhor aguarda aqui no final do mês ou no outro mês e tal e tal. Está bom. Mas assim, na minha concepção, se eu estou devendo e eu recebo, aquilo não é meu. Eu não posso gastar o que não é meu. Se não é meu, já tem que estar separado. Ô, seu homem da Cialp, não corte a luz não, porque eu precisei pagar a água. O rapaz da Compesa, não corte o cano não, porque eu precisei pagar a internet. Se a gente faz isso com as coisas mínimas, que dirá com as coisas que são para Deus? Se eu reconheço que há um Criador de todas as coisas, que há um Deus poderoso, que me permite fôlego, vida, trabalho e finanças, é em reconhecimento: ah, mas o meu pastor não gastou como eu queria. Meu irmão, a tua parte é só até a entrega. Dali para frente, cada um é responsável pelos seus atos. Se na tua parte, tu está em paz contigo e com Deus, tu é aquele que Deus tem procurado. Porque o erro do outro não vai justificar o meu erro. O meu erro é meu. Se o outro errar, o problema é dele. Eu não posso ter o meu erro. Fica com raiva de mim não, isso é a escola dominical, a gente tem que falar. Mas é verdade. Paulo dedica 2 capítulos, 2, 8 e 9, da segunda carta aos Coríntios, somente para falar nesse assunto. Lê com calma. Eu não vou atropelar essa leitura que é extensa, para que você não absorva. Se preciso for, lê em outra tradução. Bota 2 Bíblias, uma de uma tradução, uma de outra. Se tiver um aparelho de celular, internet, você pode abrir até 5, 6 traduções. Porque há palavras que muitas vezes, pelo desuso, ficam difíceis de entendimento. Mas alguns textos, assim, eu dei uma sublinhada e marquei. Se há prontidão de vontade, será aceita segundo o que qualquer tem, e não segundo o que não tem. Se o teu coração é voluntarioso, mas você só ganha R$100 porque fez uma faxina, é aceito do mesmo modo que a viuvinha ofertou as 2 moedas, e Jesus disse que seria aquela a maior oferta daquele dia. Ah, mas o irmão deu R$100, deu R$200, você só tem 5 para dar, 2 para dar, mas o teu coração encheu de ânimo e desejo de fazer, faz, porque em nome de Jesus é Ele que está vendo a tua situação. Não use um para parâmetro de outro. Ninguém é parâmetro de ninguém. Ainda que a gente sente de modo horizontal um do lado do outro, imagina na tua cabeça
que essa adoração que a gente aqui dedica a Deus, ela é de modo vertical. É como se tivesse uma linha direta entre Deus e você. Porque o Salmo diz assim, olha, não é para aplicação da igreja não, tá? Mas é só para contexto. 1000 cairão, 10.000 do outro lado, mas tu, olha, o vertical funciona. Deus está ligado contigo. Entre tu e Ele tem coisa que no teu secreto, no teu coração, no teu travesseiro tu confessa que só é tu e Ele. Que a administração dos teus bens seja regida pela vontade de dedicar algo àquele que te provê. Se é muito, se é pouco, é entre tu e Deus. A gente já falou sobre isso. Irmão, se é para ser secreto, se é entre eu e Deus, por que a gente tem que botar o nome no envelope? E a gente explicou aqui da outra vez, é porque existe hoje fiscalização, lavagem de dinheiro, tráfico de drogas e tanta coisa errada. E alguém chega aqui na igreja de repente com a auditoria fiscal e diz assim, de onde provém as finanças da igreja? Está aqui, irmão, o relatório. Fulano deu R$1, fulano deu 50 centavos, fulano deu... Fulano existe, existe. Fulano está aí, está. Fulano, levanta a mão aí. Está ali, fulano. Fulano é aquilo ali, ó. Então, existe uma comprovação de renda. Simplesmente por esse fato. Chegamos no nosso último tópico. Eu adiantei, mas o tempo correu e está quase me vencendo, mas a gente vai vencer ele. É nosso dever respeitarmos e submetermos aqueles, aliás, último não, penúltimo, aqueles que o Senhor colocou sobre nós na igreja. Nosso exercício de autoridade deve ser feito como exemplo espiritual e não como donos e senhores do rebanho do Senhor. Além disto, nossa submissão deve ser uma manifestação da graça espiritual da humildade. Obrigado, Paulo. Na igreja, isso é muito interessante. A submissão à liderança. Por quê? Porque, embora nós tenhamos um pastor fixo, um pastor que nos foi determinado e já vai fazer 13 anos, Dani? 13 anos que o pastor está aqui? 12 anos? Acho que é 13. Embora tenhamos um pastor fixo, os grupos e departamentos, eles têm um rodízio de liderança. E cada cargo da igreja, ele é oferecido não em questão de mérito, de fazer alguém mais elevado, superior, melhor do que outro, mas numa condição de cada um poder experimentar daquilo que é o governo das coisas de Deus. Em que sentido? A gente não vai entrar no mérito da discussão extra-igreja, porque conflita. Há pessoas que defendem partido X, independente do partido Y, e vice-versa. E se a gente disser que tal partido é melhor do que tal partido, a gente está sendo partidarista. Não é o caso. Mas já ocorreu de a gente eleger líderes que não foram tão bons quanto a gente esperava que fosse. Quando eu digo a gente eleger, ainda que o voto não tenha sido seu, como maior parte dos votantes, aquele candidato X ou Y foi eleito. E muitas vezes em desacordo com a sua vontade. A Bíblia diz que a gente deve respeitar toda a autoridade, porque toda a autoridade é constituída por Deus. Isso na esfera extra-igreja. Por que na esfera igreja a gente pensa muitas vezes de modo diferente? Ah, o líder esse ano é fulano. Vixe. Fulano não está capacitado para isso não. Então, ora, crente, ajuda para que fulano seja capacitado e seja melhor do que o anterior. Eu tenho o privilégio de, na casa de Deus, poder fazer algo que lá fora a gente não tem oportunidade. Hoje vocês me veem aqui falando para vocês. Dentre vocês está meu primeiro discipulador, o meu primeiro professor, o meu primeiro pastor, Márcio Coelho. E certa vez, eu até citei de manhã, vou citar de novo de corpo presente, não é missa não, viu? Mas eu vou citar. Márcio uma vez citou algo mais ou menos assim, talvez não com essas palavras, faz muito tempo, mas com essa ideia. Aquele que não está pronto para sentar e ouvir, não está pronto para levantar e falar. Está entre nós aqui Emerson, professor dessa classe também.
E eu me dedico e me regozijo estando sentado quando ele ensina. Com as lideranças de departamentos é a mesma coisa, está ali meu líder de diácono, o outro eu nem estou vendo. Acho que não está embaixo do banco não, acho que ele não está aqui mesmo não. Mas quantas vezes Tenilton liga para mim, através de mensagem no WhatsApp, olha, eu vou te colocar em tal escala assim, tu pode ou não pode? Sempre. Quando eu não posso, eu digo, não posso por esse motivo, tem que justificar. Mas quando pode, a gente tem que estar à disposição. Porque a Bíblia mesmo vai dizer no livro de Isaías, um ao outro ajudou. Deus é quem deu a força. Mas precisamos, como corpo, estar unânimes em um propósito unido. Porque o presidente agora é Tenilton, o outro presidente anterior foi Vanderlei, o anterior foi Paulo. Vai mudar o tipo de serviço? Não. A gente tem que estar, olha, sempre ajudando. Por quê? Porque chegará um dia alguém, e pode ser você. E se você quer ser ajudado quando você for levantado, em primeiro lugar você precisa ser submisso, obedecer em amor, para que esse fardo não seja para essa pessoa pesado. Os textos que falam sobre isso, dentre eles, 1 Tessalonicenses 5, 12 e 13. Apenas um trechinho do 13 eu vou ler. E que os tenhais em grande estima e amor. Quem? Os líderes. Por quê? Por causa da sua obra. Ele tem de se consagrar, ele tem de mostrar com dignidade esse serviço, e ele precisa da cooperação de todos. Hebreus 13, de 7 a 17, fala que a gente deve lembrar dos nossos líderes. O texto fala pastores, mas a ideia é líder, que vos falaram da palavra de Deus e a fé dos quais imitai, atentando para a sua maneira de viver. Eu fiz um adendo de manhã nesse texto e vou novamente fazer. Imita a fé dele e atente para a sua maneira de viver. Então, peraí, se o meu pastor não é bom, eu não vou obedecer, eu não vou me submeter, porque o pastor não presta. Em comparação, um texto que fala de autoridade, fala de pai e de mãe como a primeira autoridade que todo ser humano tem. E o texto diz assim: honra teu pai e a tua mãe. O livro de Efésios diz até que é o primeiro mandamento com promessa. Mas ele não tem uma cláusula, um inciso, um artigo adjunto dizendo assim: honra teu pai se ele for bom, honra tua mãe se ela for boa. Ele apenas diz: honra pai e mãe. O que está dizendo aqui é: te sujeita, te lembra e imita a fé dos teus líderes. Ah, mas se o líder não for bom, não é para que você imite as atitudes dele, é para que você imite a fé. Em uma comparação, mais ou menos, Jesus disse assim: olha, faça tudo quanto eles vos ensinam, mas não façam o que eles fazem. Jesus está dizendo ao povo que aqueles que estão ensinando a eles, cabe a mim, cabe a Emerson, cabe a qualquer líder, deve ser imitado, mas não faça aquilo que ele faz, se a conduta dele está de maneira imprópria. Paulo, ele tem a ousadia de dar um passo aquém do que os outros apóstolos disseram. Paulo diz: sejam meus imitadores, como eu imito a Cristo. Paulo, ele não diz assim: faça o que eu digo, não faça o que eu faço. Paulo diz: faça o que eu digo do jeito que eu faço, porque eu imito aquele que é perfeito. Paulo chega em outro texto de Gálatas capítulo 2, diz assim: a vida que agora vivo na carne, viva pela fé no Filho de Deus, que me amou e se deu a si mesmo por mim. Por quê? Porque antes de dizer isso, ele diz: eu já estou crucificado com ele. As minhas vontades, os meus desejos, as minhas paixões não me dominam mais. A cruz me impede de agir segundo a minha vontade.
um texto dentre os que aqui são relacionados pelo livro de ensino, tem Mateus 20, mas um que eu acho muito interessante é o de 1 Pedro 5, 1 e 3. Pedro foi apóstolo. E eu poderia até dizer apóstolo dos apóstolos, porque Pedro foi um dos 3 que teve mais intimidade com o Senhor. De manhã, brincando, eu até disse, de todas as coisas que o Senhor fez, talvez a única, que não ficou muito contente de Pedro foi aquela questão de curar a sogra. Mas fora isso, a gente não tem de que se queixar. Pedro foi alguém que teve intimidade com o Senhor. E Pedro escrevendo, ele diz assim, aos presbíteros que estão entre vós, admoesto eu, que sou também presbítero. Pedro podia arrogar para si a postura de dizer, eu sou apóstolo, eu andei com o Senhor Jesus. Pedro disse, não, eu sou servo tanto quanto vocês. Porque o que Mateus 20, de 25 a 28 fala, é justamente isso. Jesus disse, você que quer ser maior, sirva. Sirva, dê o exemplo em serviço. O irmão foi levantado a diácono, ele agora é um oficial, ele é mais servo. Ele vai deixar de se sentar no culto para estar em pé. Agora o irmão é evangelista, capotou mais um degrau, porque ele tem que estar pronto toda hora na palavra, para poder pregar, para poder admoestar, para poder... Ele está pronto, ele é um oficial. O irmão é pastor, Deus tem misericórdia dele. Cada vez é mais cargo, que não te eleva, te diminui para serviço. São regras básicas que Jesus dá, e acredito que elas servem para todas as coisas. Quando jejuar, não mostra aos outros. Quando orar, fecha a porta. Orar em secreto, não digo oração pública em culto não. Quando é algo que é tratado entre você e Deus, daquela linha vertical, fecha a porta, ora em secreto. Quando é serviço, tem que ser em secreto? Tem que ser escondido? Quem vai ver você trabalhar? Quem vai ver você servir? O serviço ele é para os santos. Hebreus 6, verso 10, diz que Deus não é injusto para que se esqueça daquilo que você faz e continua a fazer. É algo que não tem fim. Começou, meu irmão, botou a mão no arado? Para não. A gente falava mais cedo sobre aquelas pessoas que empurram os cargos. Fecha todos os cargos aí, que esse ano eu não quero nada, esse ano eu estou em greve, vou ficar no banco e tal. Não foi isso que a gente falava? Com as coisas de Deus não tem isso não. Botou a mão no arado, não volta atrás não. É mais e mais e mais e mais para servir. A última questão, agora o último ponto, é a questão da associação. Devemos evitar a filiação a entidades que exigem juramento. Tais sociedades simulam caráter espiritual, porém, na realidade, contradizem a vida espiritual cristã. Os cristãos não devem pertencer a nenhuma sociedade que requeira ou pratique a lealdade acima e exclua a confraternidade com Cristo. Bom, há uma principal, mas dentre elas existem tantas que a gente não consegue nem enumerar, porque a cada dia mais surgem novos clãs, novos pactos, novas associações. A gente falava mais cedo e deu exemplos até de coisas que aparentemente são boas. Aparentemente tem um espírito de solicitude, de ajuda mútua, de estar um com o outro. Tem seu fundo aparente voltado para a religião, para Deus, para Cristo, mas existem entrelinhas de pactos, de juramentos e de situações que excluem um ao outro. Eu falava mais cedo sobre a questão da ajuda mútua que a gente viu se desdobrar esses dias, onde não tinha placa de igreja, tinha vontade de servir. Em associações como essa, você não poderia vamos dizer assim, se prontificar a ajudar, uma vez que aquilo fosse tirar, de alguma forma, a sua participação ou lealdade com aquele clã ou grupo que você faz parte. Porque tipo os 3 mosqueteiros, eu vou falar esse nome figurativo,
para que você tenha ideia, um por todos, todos por um. Eles criam um pacto de ajuda mútua e esse pacto é elevado sobre todas as esferas. Ainda que participamos da igreja, e a igreja, como tema da aula de hoje, lealdade a Deus e dedicação à igreja, é um ambiente público da nossa comunhão e da nossa perseverança. Ela não é a nossa primeira entidade de, vamos dizer assim, de comunhão. A primeira entidade do crente é a família. Deus, família e igreja. Esses clãs existe a lealdade a ponto de ser, figuradamente, Deus, eles e depois tudo. Até a família. Se houver uma necessidade de urgência de alguma coisa, se quebra um dos pactos criados na aliança, você não pode socorrer. Eu não queria falar o nome da entidade principal, mas acredito que todos sabem. Então, assim, não se filie a esses grupos que aparentemente têm uma piedade muito grande, mas que excluem a confraternidade ou a fraternidade ou a sua comunhão com Cristo como princípio secundário diante da lealdade entre essa sociedade. Mateus 18, 20. Aliás, perdão, não é Mateus não, é João. Não sei porque eu vi Mateus aqui, porque está aqui embaixo 12. Mateus 18, 20 diz assim: tendo dito isto, um dos criados que ali estavam deu uma bofetada em Jesus, dizendo: assim respondestes ao sumo sacerdote. Você veja, aquilo aqui está falando de um exemplo judaico, do clã ali, dos anciãos, daquele sinédrio, daquele grupo, que era para defender a vontade de Deus. Defender a vontade de Deus com espancamento, com agressão física, com brutalidade. Uma coisa bem interessante é 2 Coríntios capítulo 6, está aqui também, 14 a 18, que diz assim: não vos prendais, veja a demonstração de Paulo, não se prenda a quê? A um jugo desigual com infiéis. Esses clãs que aqui eu citei, não é primordialmente cristão. Há muitos cristãos que se filiam, mas também se filiam pessoas de outros credos. E são associações mútuas com o interesse de crescer financeiramente um com o outro, mas que têm subterfúgios diversos. O Edegídio, nosso livro de ensino, diz que para que a gente possa ter dedicação à igreja, a gente não pode estar preso a nenhum tipo de contrato, de sociedade, de filiação que impeça isso. Perguntas e respostas. Faça, irmã. Eu participei de uma denominação, só que eu não vou dizer qual foi, que falou que só poderia subir ao céu aquele que era batizado com o Espírito Santo. É verdade? Sim. É verdade sim, irmã. Só pode ir ao céu aquele que é batizado com o Espírito Santo. Mas eu quero explicar isso. Agora eu estou com medo. Se Jesus me levar, eu não sou batizado com o Espírito Santo. Aí eu fico preocupada com isso, mas às vezes meus pensamentos nas minhas orações. Jesus, e agora? Agora complicou, né, irmã? Mas eu vou explicar. Eu vou explicar. Veja só. A Bíblia diz em João, no Evangelho, capítulo 16, que o Espírito Santo, esse que batiza, é quem convence o homem, ser humano, homem ou mulher, do pecado, da justiça e do juízo. Uma vez que o Espírito Santo me confrontou e me disse que eu estava perdido, eu precisava de um Salvador. E esse Salvador é Jesus Cristo. Estava eu numa cruz, preso ao lado de Jesus, e olhei para Jesus e disse: Senhor, lembra-te de mim quando entrares na tua glória. E Jesus, com um semblante sereno, olhou para mim e disse: ainda hoje estarás comigo no paraíso.
Eu na cruz preso, eu não fui batizado nas águas. Eu na cruz preso, eu não cheguei a falar em línguas estranhas. Mas o batismo do Espírito Santo consiste na transformação de um ser que não reconhece o senhorio de Cristo para um ser que, arrependido diante dos seus pecados, vê o favor que não merece sendo feito pelo Senhor dos Senhores. A possibilidade de ser batizado pelo Espírito Santo é transformar o meu coração duro de pedra em um coração de carne que reconhece o Senhor Jesus. Se a senhora reconheceu Ele a ponto de aceitar a morte figurada no batismo de águas para ressuscitar na esperança da vida eterna, a senhora foi batizada com o Espírito Santo. Não se preocupe. Outra pergunta? A paz do Senhor a todos. Só pelo fato da irmã temer a pergunta que ela fez agora, já é batizada com o Espírito Santo. Tem pergunta? Tem. O ano passado eu recebi um convite dessa instituição. Eu nem disse qual era, você está dizendo por sua conta, né? Aí recebi o convite dessa instituição e por e-mail. E ficou insistindo até. Até comuniquei com o pastor sobre isso aí. Eu não entendi tua pergunta, Décio. Ajuda aí, Emerson. Citação só, certo. Alguém mais? Dou-lhe um, lá atrás. Ô, Sachinho, o pessoal quer que tu Lá fale. atrás tem um visitante, o visitante quer falar. Pode perguntar aqui se quiser. Graça e paz. No grupo eu irmãos. respondo. Louvado seja Deus. É bom apenas que se explique, né? Que de fato a resposta do professor está certíssima, mas nós vamos catalogar mais de um batismo na Bíblia, né? A gente vai ter o batismo em água, que é quando a pessoa aceita e faz o discipulado e se batiza. O primeiro é quando aceita Jesus, e tem também, como igreja pentecostal mais antiga, o batismo com o Espírito Santo, evidenciado com falar em línguas. Eu entendo a ética do professor em não dizer o nome dessas instituições secretas, né? A gente chama de seita. Então eu não posso falar sobre a maçonaria, eu não posso falar sobre a mesa branca, aqui pode falar porque a gente precisa que o povo entenda. É claro que algumas vezes essas associações secretas, ela tem um teor de, por exemplo, Rotary Club. Eles são a liderança rica da cidade, então se organizam em um grupo. Tem muita sociedade baseada nisso. Então, quando a expressão é para ajudar a comunidade, não é problema. Mas se envolve juramento, coisas escondidas, e você não pode abrir. Por exemplo, dentro da maçonaria, eles dizem: se você for pego, que alguém questionar que você é da maçonaria, negue. Então, qualquer que for acusado vai negar, está confirmando, para você ver como é um negócio complicado. E esse é um problema que as pessoas dizem. Por exemplo, alguns pastores bem-sucedidos, a primeira acusação que vem, ele é maçom, é do grau não sei quanto, e não sei... Não, gente, tem que realmente falar, certo? Então, cuidado nessas associações secretas, para você não estar fazendo um juramento contrário a isso, né? Aquilo que é a palavra de Deus, que é o nosso livro de fé e prática. Está vendo? Até os visitantes captaram a mensagem da fala. Mais alguém? Eu passei a semana passada, quer dizer, acho que foi o mês passado, num lugar aí, que eu não lembro agora o lugar, mas eu vi o nome Racionalismo Cristão. E eu fiquei, o que é isso? Cristão, né? A gente vai lá pensar que é coisa de crente, né? Dos crentes. Aí eu disse, oxente, aí eu fui olhar na internet. É espiritismo. É bom a gente ficar, né, atento, sabendo, entendendo as coisas. Perguntas não? Encerrou? Ora, Tenilton, encerra. Aproveita que ela está com o microfone na mão e faz a oração. Pai Santo, Deus Eterno, nesta hora, Senhor, te somos gratos pelo privilégio de termos aprendido a Tua Palavra, Senhor. Que ela realmente encontre guarida em nossos corações e que possamos, Senhor, aplicá-la em nossas vidas. Te agradecemos, Senhor, pelo privilégio de estar na Tua presença e na Tua presença, Senhor, poder aprender
e te louvar. Muito obrigado, Deus, porque Tu és nosso Deus e tens cuidado de nós, tens nos instruído e nos orientado para que possamos caminhar na Tua luz e praticando a Tua verdade. Muito obrigado, Deus, por tudo, em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Só uma lembrança, todo o material de aula a gente posta no grupo da classe DAN. Essa classe é a classe de adultos, é a classe DAN, e o material de aula toda semana é postado no grupo. Se você ainda não está no grupo e não está recebendo material de aula, pode procurar eu, Emerson, ou alguém para estar colocando você no grupo, para que você também possa estar recebendo o material de aula. Deus abençoe.